A graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Academia da Graça. É com muita alegria que nós estamos aqui começando mais uma edição para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida, para que você possa receber mais e mais graça. Eu já quero começar com muita alegria pedindo a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast, curta, comente, se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal. É muito importante para nós você participar juntamente conosco, tá ok? Estamos aqui com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Graça e paz, apóstolo, seja bem-vindo a mais um podcast Academia da Graça. Graça e paz, que alegria, que bom, né? Sempre é um prazer, posso dizer assim, estar aqui no nosso estúdio e poder comunicar verdades tão importantes e conhecimentos que eu sei que são relevantes para o crescimento e para também esclarecimento, né, de muitas pessoas que estão à procura, né, de avançar, de progredir, de ter mais luz, né, de Deus, Com certeza. na palavra, né. Estamos aqui, né, com alegria, tomando um chazinho nessa tarde. Aleluia. É muito importante, apóstolo. É muito importante cada podcast que é aqui, né, ministrado, cada pergunta que é aqui respondida, porque eu tenho certeza de uma situação. Quando Deus quer te usar para fazer uma grande obra, primeiro ele faz uma grande obra dentro de você, para que depois você possa ser usado por essa grande obra. Então, se você acompanha aqui cada podcast, com certeza o Senhor está escavando você, está fazendo essa grande obra, te edificando para você ser usado poderosamente aí ao longo da sua vida, tá ok? Vamos começar então, apóstolo, com a primeira pergunta. É a seguinte: apóstolo, como a igreja deve encarar a chamada cultura woke? Olha, precisa encarar com bastante precaução, com base bíblica, né, procurando não se deixar influenciar, né, por sutilezas que estão sendo introduzidas, né, por essa cultura. Essa cultura woke, essa palavra woke, ela vem do inglês, é um vocábulo inglês que significa despertar ou ter ciência, né? Então, vamos dizer que é um movimento que visou e que visa despertar as pessoas em relação a algumas questões sociais. Essa cultura, ela teve suas raízes no movimento afro-americano, lá dos anos 60 e 70, quando muitos, ali nos Estados Unidos, né, muitos negros se levantaram para se libertar, né, de toda a opressão, discriminação racial, né? Então, a princípio foi um movimento contra o racismo, né, e um movimento legítimo, né, que eu vejo que tinha que ter o seu lugar e teve seu lugar. Foi importante, né, para a libertação de muitos ali afro-americanos, né, que viviam de fato debaixo de opressões. Não resta dúvida. Agora, com o passar do tempo, o movimento progressista, todos nós que estudamos a história sabemos que é um movimento que atua fortemente, né, na implantação do comunismo, que visa levar a sociedade a perder toda a resistência ou deixar toda a resistência ao comunismo, socialismo, né, como queira. Se bem que nós podemos até ver uma diferenciação, né, que o socialismo vem antes do comunismo, né? Uhum. Vem como um movimento para trabalhar na cultura, na economia, né, de uma nação, no sentido de preparar para uma guinada ao comunismo, né? Então, o socialismo vem com uma proposta econômica já com esse viés, né, de preparar a sociedade para receber o comunismo, né? E o progressismo tem a ver com a cultura, né? Cultura ideológica, com
uma visão, uma cosmovisão, né, de sociedade, de mundo, que é bastante humanista, né? E que tira Deus de tudo, exclui Deus, exclui valores absolutos, né? Então, essa cultura woke hoje está bem disseminada, né, através das mídias sociais e hoje está infiltrando dentro da igreja. A igreja tem que estar mais cautelosa, os pastores precisam entender melhor, né, os né? posicionamentos, né, dessa cultura woke, porque o que eles estão fazendo? Estão introduzindo, pouco a pouco, na igreja, aquela visão que Jesus, ele foi conivente, né, com os pecados da sociedade, né, que Jesus ele foi complacente, que ele não de maneira nenhuma ele rejeitou, né, os pecados. Veja bem, temos que ter cuidado com isso, né? Porque Jesus, ele, de fato, amou cada pecador, ele acolheu, ele abraçou, ele não discriminou ninguém, né? Ele teve com pessoas segregadas, ele teve com os leprosos, né? Ele sarou, curou leprosos, deu a mão a pessoas que estavam ali à margem da sociedade, né? Ele acolheu, recebeu e deu lugar, né, para conversar e para ter um diálogo com a mulher samaritana, né? Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, né? E Jesus acolheu a mulher samaritana sem mostrar qualquer tipo de rejeição, né, aos samaritanos. Então Jesus de fato era uma pessoa acolhedora, ele foi muito aberto a todos os pecadores, né? Ele não jogou pedras em ninguém, ele não condenou aquela mulher pega em adultério, deu a mão a ela, deu perdão a ela, né? Mas veja bem, Jesus, ele não acolhia os pecados, ele não batia palmas para os pecados das pessoas, de forma nenhuma, né? Tanto é que ele falou para a mulher que foi pega em adultério e que ele absolveu ali diante dos fariseus, né? Ele disse, olha, você vá e não peques, vai e não peques mais. Ou seja, depois que ele amou aquela mulher, derramou graça sobre ela, né, deu a ela plena aceitação, e aquela mulher abriu o coração para ele, aquela mulher o recebeu como Senhor da sua vida ali, se prostrou diante dele, né, e ela com certeza teve uma experiência com ele ali, né, de ter um coração renovado, sua mente renovada naquele momento, se arrependeu, né? E aí, a partir dali, ela foi debaixo de aceitação, com condições de não pecar mais. Jesus falou, agora você pode ir e não peque mais, né? Não peque mais. Então, veja bem, Jesus veio, né, para salvar o pecador, ele levou sobre si nossos pecados, nos deu perdão, né, lá na cruz, através da sua morte, e ele deseja nos limpar dos nossos pecados, nos dar uma vida nova, né? A partir do momento que convertemos a Cristo, passamos a ter uma nova identidade, passamos a ser novas criaturas, passamos a ser uma nova criação de Deus. Então, temos que ter uma vida voltada para uma ética cristã, né? Para um procedimento cristão, uma vida ilibada, uma vida de caráter, né? De boa conduta, porque o Novo Testamento ensina, né, aos novos na fé a andar na luz da palavra, a rejeitar costumes do mundo, né? Não amar as coisas ímpias do mundo, né? Então, há uma transformação que acontece na vida do cristão e ele passa, então, a viver em novidade de vida. Essa cultura woke, ela vem com propostas, ela vem com pautas sociais interessantes, né? Por exemplo, quebrar todo tipo de opressão na sociedade, as pessoas com menos força, as pessoas que não têm voz ativa, os negros que são discriminados. Infelizmente, né, nós temos que admitir que sim, que existe racismo na sociedade brasileira. Aliás, no mundo inteiro tem racismo, infelizmente, né? E isso nós não podemos aceitar como normal, né? Temos que combater o racismo. Porém,
essa política que é introduzida através dessa cultura woke, essa visão de lutas de classes, né, que leva muitas vezes a sociedade a uma divisão, né, uma fragmentação e até um conflito, né? Você vê muito conflito hoje em dia. Alguns se sentem superiores, outros se sentem inferiores e começam a se digladiar, se atacar, se ofender mutuamente. Então não é por aí, né? Não é por aí. Então eu entendo que nós temos sim que ter compaixão de cada pessoa sofrida, discriminada e tal, mas não podemos acolher essa pauta dentro da igreja, né, como uma bandeira da fé. Não, de maneira nenhuma, né? A Bíblia não instrui você a separar as pessoas em classes, não. A palavra diz que no contexto da igreja não há barreiras, não há separações entre homens, mulheres, brancos, negros, né, pessoas de diferentes etnias, raças. Não há separação, né? Dentro da igreja, do contexto da igreja, Paulo diz: não há judeu, não há grego, há um povo de Deus, há uma família cristã, um corpo que é de Cristo e tem que haver unidade entre todos. Então, eu penso que devemos trabalhar no sentido de conscientização, no sentido de levar o amor de Deus a cada vida, né? O entendimento da vida em Cristo, da vida cristã, para que as pessoas possam, então, se desarmar e lançar fora todo tipo de preconceito, né? E todo tipo de racismo, né? Porque, veja bem, essa questão de racismo é algo, assim, interessante, né? Por exemplo, eu fui nos Estados Unidos algumas vezes, em Nova York, e eu sofri lá racismo, sofri discriminação racial. Interessante, porque foi de uma pessoa negra, né? Pelo fato de eu ser branco, né? E a princípio as pessoas pensam que eu sou americano, né? E aí chegando lá nos Estados Unidos, né? Naquela região de Nova York, né? Saí ali com uma cunhada minha que mora lá, e aí nós fomos visitar uma comunidade lá próxima, que é negra, povo lá, maioria negra, né? E aí fomos fazer uma pergunta lá, buscar uma informação, e a senhora, quando me viu lá, uma senhora, ela cuspiu no chão e falou claramente que me rejeitava, né? Veementemente me rejeitava. Então aí eu fiquei pensativo, é interessante isso, né? Não me senti ofendido nem para baixo, mas comecei a pensar, pô, mas isso é algo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então acontece em todo lugar, né? Agora, a igreja realmente não vai aplaudir nem apoiar essa postura, mas, por outro lado, nós temos que ter cuidado, porque senão vamos confundir compaixão com ideologia progressista, né? Porque o que os progressistas, os esquerdistas querem com essa política, com essa visão, essa cultura woke, né? Eles querem, na verdade, fragmentar a sociedade, criar rivalização, criar hostilidade entre as pessoas. Porque, veja bem, o que tem trazido de positivo, né? Essa lei, né, essa lei contra o racismo, né? Ok, eu penso que ninguém deve se considerar superior a ninguém. Nenhum ser humano deve achar que é melhor por causa da cor da pele, ou que é inferior por causa da cor da pele, ou por causa da sua formação cultural ou financeira, por causa do seu status financeiro. Não, ninguém deve se considerar superior a ninguém. Né? Ninguém deve, e também nem se considerar inferior. Porém, essas coisas acontecem, né? E o que nós vemos? Nós vemos que existe, muitas vezes, né, rancores, né? E as pessoas acabam querendo lançar para fora toda raiva, e aí acabam ofendendo, né? Ofendendo o próximo. Então, não é por aí, né? Então, eu penso que o melhor caminho não é você impor as coisas,
Não é você levar a sociedade a mudanças, a aceitação uns dos outros, através de leis rigorosas e tal. Ok, se há uma ofensa moral, se há uma ofensa física, ok, isso é algo que está previsto, né, na lei, né, no código de leis aí da nação, né, e é lógico que ofensas morais, ofensas físicas, agressões, elas vão ter que ser julgadas e as pessoas que cometem, muitas vezes terão que ser penalizadas mesmo, né, de acordo com as leis vigentes, né. Agora, por outro lado, eu penso que o melhor caminho é o caminho da conversa, do diálogo, da conscientização, da educação, né, do ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus leva as pessoas a se respeitarem. Você vê, por exemplo, nós vivemos numa comunidade, aqui onde estamos, né, e o nosso grupo aqui, o rebanho da igreja, é bastante diverso, bastante, né, heterogêneo, né? Nós temos pessoas, inclusive já tivemos aqui na nossa igreja, japonês, né? Pessoas que vieram de Cuba, né? Pessoas de Cuba, né? Sim. Recentemente recebemos uma família de Cuba. Cubanos, e temos tratado com todo carinho e tal, né? Então não temos discriminação, né? No contexto da igreja, não temos acepção de pessoas. Mas a palavra de Deus nos educa nesse sentido, né? Os ensinos da Bíblia nos levam a isso, né? A uma convivência pacífica, né? Por outro lado, né, essa cultura woke, ela quer impor, né, uma pauta de ambientalismo, né, que não é verdadeira, né? Está sempre falsificando aí informações e levando as pessoas a crerem, né, que precisa investir muito dinheiro na preservação, né, do ecossistema, de uma coisa, de outra, da fauna, da flora, disso, daquilo. E muitas vezes não é uma realidade. Muitas vezes são distorções da realidade, né, em busca de quê? Em busca de levar a sociedade a pensar que só eles têm uma solução, né? Só os progressistas é que vão trazer as soluções para o mundo melhor, né, para a preservação da natureza, para isso e para aquilo, né? E há também muito desvio de dinheiro, ao meu ver, né, nas políticas da esquerda em relação a essa questão ambiental. É verdade que nós temos que cuidar do meio ambiente, né? Quando você vai em países desenvolvidos, né, como eu estive lá no Japão, na França, na Bélgica, na Itália, né, nos Estados Unidos, você vai em países desenvolvidos, você vê que o meio ambiente é bem cuidado. O meio ambiente é bem tratado, as pessoas são educadas, né, nesse sentido, e você vê que é possível, né, num país capitalista, haver educação nesse sentido, né, de tratar melhor o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, porque afinal o meio ambiente onde estamos é o nosso reduto, é onde nós vivemos, né? Passamos a nossa vida, precisamos ter um lugar bom para viver, né? Evitando todo tipo de depredação e tudo mais, né? Então existe essa questão aí do ambientalismo, né? A questão também de gênero, né? Que hoje a cultura woke espalha essa visão de uma família opcional, de uma família alternativa, e que a sociedade tem que incorporar, né, toda essa visão de que o sexo é uma questão da mente, é uma escolha. Aliás, não é uma preferência natural, mas é algo imposto, né? Que a pessoa já nasce com aquilo, então ela apenas vai deixar aflorar o que ela já é, né? Então, se a pessoa, por exemplo, está num corpo de homem, mas se sente mulher, ou está num corpo de mulher e se sente homem, então ela vai, ela tem que viver aquilo que a mente dela está dizendo que ela é. Ela tem que expressar como ela sente que tem que expressar, e não conforme o seu corpo biológico, né? Conforme a sua origem. Então, conforme o sexo com qual ela nasceu fisicamente. Então, eles pregam, né, essa questão da aceitação plena, né,
da ideologia de gênero. E, veja bem, eu sempre falo, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca discriminei ninguém, sempre respeitei pessoas que decidem viver dessa maneira, né? Eu tenho amigos, né, homossexuais, né? No contexto familiar, já convivemos com isso e eu não tenho, assim, rejeição a ninguém. Trato bem qualquer pessoa. Penso que é algo anormal e algo que tem que ser veementemente combatido. Você falar mal das pessoas, ofender as pessoas por causa das suas preferências, né? Seja quais forem. Agora, por outro lado, né, eu sou homem da Bíblia, os cristãos são bíblicos, acreditam, né, no que Deus fala na Bíblia, e na Bíblia não encontramos isso, né? Ou seja, não encontramos apoio para isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que conviver com respeito, né? Nós, a igreja, respeitando aqueles que estão seguindo essa visão da ideologia de gênero, aqueles que estão assimilando isso. Por outro lado, pedimos também, né, que eles nos respeitem. Pedimos respeito também, queremos respeito também. Penso que num país democrático, né, tem que haver respeito, né, de todas as classes, todos os segmentos, todas as pessoas, né, cada um respeitando o outro no seu espaço psicológico, cada um respeitando o outro em relação às suas preferências. Então, eu respeito. Né? Agora ninguém pode me pedir para incorporar essa cultura, incorporar dentro da igreja e assimilar, aceitar e dizer, não, está tudo normal. Está tudo normal. Não está tudo normal. De acordo com os padrões da Bíblia, de acordo com as revelações de Deus, né? Desde o início, né? Desde o princípio, lá em Gênesis, né? Não há nenhum respaldo bíblico para essa conduta, né? Então, assim, é isso que eu penso. A igreja tem que estar firme, né, nos preceitos da Bíblia, tem que estar firme nos princípios e valores da palavra, tem que permanecer crendo no que está escrito, não distorcer a palavra, não adequar a mensagem ao mundo atual, para que o mundo atual seja acolhido. Não, a palavra de Deus é imutável, o que Deus fala é aquilo que está ali na palavra, o que ele pensa, ele continua, né? Ele não muda seus pensamentos, né? Ele muda a forma de atuação em relação às alianças que ele fez com o homem, né? Lá no Velho Testamento nós temos a velha aliança. Então lá Deus tratava a humanidade segundo a velha aliança, segundo as leis estabelecidas e tal. Na nova aliança ele trata a humanidade com base na obra da cruz, com base no que Jesus Cristo fez, né? Com base na sua justiça que foi exercida em favor da humanidade, através de Cristo. Então ele acolhe todo pecador, não há de fato rejeição a ninguém. Jesus acolhe a todos, ama a todos, quer abraçar todos, mas Jesus veio transformar o homem, transformar o pecador. Eu era um pecador sem princípios, fora de Cristo. Uma vez que eu cheguei a Cristo, fui transformado, conheci a palavra dele, conheci o Evangelho, conheci os princípios de Deus, a minha vida foi reorientada, né, ou reprojetada para estar dentro dos padrões dele. Então, é assim que eu vivo. Então, todo aquele que se achegar à igreja para andar com Jesus, para ter uma vida em Cristo, se deseja mesmo se converter a Cristo, estar com Cristo, precisa mudar de vida. Precisa mudar de vida. Quem era um adúltero, alguém que vivia na prostituição, tem que mudar. Tem que ir lá abandonar isso. Se alguém não segue a orientação sexual de acordo com o que Deus criou, então ele tem que mudar a sua mente. Agora, se ele pensa, não posso mudar, isso é imutável, não tem como e tal, então ele fica na dele. Não há como forçarmos ninguém a vir para a igreja e mudar a sua mente, né, se a pessoa não quiser mudar. E também não há como alguém que está na sociedade vir a mim, vir à igreja, falar, vocês têm que mudar tudo e tal, porque essa cultura de vocês está errada, esse cristianismo está errado, a Bíblia está errada. Peraí, nós estamos hoje, né, com anos e anos de estudos, de história,
de legados que recebemos aí, né, dos nossos antepassados, que vem passando de geração em geração, tudo dentro dos padrões, dos princípios que vem sendo disseminados. Agora chega alguém e não tem que mudar tudo na igreja. Tem que mudar a igreja, tem que mudar os crentes, os cristãos, mudar a forma de tratar as pessoas. Ok, cada vez devemos tratar melhor as pessoas, sim. Cada vez amar mais as pessoas, os pecadores, sim. Mas cada vez mais também aborrecer em relação aos erros, aos pecados, aos crimes, às distorções. Então, a igreja, nós somos contra todo tipo de discriminação, rejeição, né? Abraçamos todas as pessoas e cremos que, sim, devemos respeitar todos. Porém, não há como negociar princípios e valores. Aleluia, apóstolo. Muito bem explicado. Glória a Deus. Apóstolo, e nesses dias nós temos visto também claramente que as instituições, né, de ensino, escolas em geral, universidades do nosso país, estão tomadas por educadores e professores que buscam disseminar aquelas ideologias progressistas, né? Com viés socialista e até anticristão. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Olha, a igreja, por muito tempo, dormiu de touca, a igreja Verdade. Se omitiu, né? E desde que a esquerda começou a governar o país, né? Começou a levantar aí os seus militantes para todo lado, infiltrar, né, os seus adeptos em tudo, principalmente na educação. E isso aconteceu de forma mais decisiva nos anos 80 e 90, né? Ali com o filósofo Paulo Freire, né? Que era professor, educador, e ele atuou, né, à frente da educação em São Paulo, no Brasil, e ele introduziu, né, uma alfabetização que muitos consideraram revolucionária, né? Uma alfabetização de adultos, e ele começou então a introduzir também alguns posicionamentos, alguns pensamentos marxistas, né? Dentro das escolas. E aí ele passou a escrever livros, né? Escreveu o famoso livro aí, muito conhecido, Pedagogia do Oprimido, um livro que tem encantado muitos jovens, né? Que passam pelas universidades. E então, nesse livro, ele se mostrou crítico à educação tradicional, né? Se mostrou crítico a todo tipo de estrutura que ele considera opressora na sociedade, né? E incluindo, inclusive, a família, incluindo as escolas no modelo tradicional, onde não havia nenhum espaço, né, para disseminação de ideologias políticas, ideologias marxistas, né? Não havia esse espaço antigamente. Mas a partir ali de Paulo Freire, começou a haver essa disseminação e as escolas começaram a ser tomadas, né, pelos esquerdistas, e os professores que foram sendo formados, né, já foram sendo formados, né, com um pensamento de se voltar contra todo tipo de estrutura opressora. Mas veja bem, por que estrutura opressora? Por que a educação tradicional ela era opressora? Como assim? Né? Então, muitas vezes os jovens aceitam tudo e ignorando anos e anos de história, e ignorando que a família tradicional, a educação, né, no modelo tradicional, preservou a própria sociedade, preservou, né, a civilização, em muito sentido, dando suporte para as pessoas poder avançar, poder prosperar, né, e ao receber legados, e muitos passaram a fazer a mesma coisa e começaram a formar famílias também naquele modelo, e as sociedades mais fortes, né, os países hoje que são mais fortes, são países que têm a família como uma estrutura fundamental, né,
da sociedade, né? A célula máter da sociedade e uma estrutura que fortalece as pessoas, né? Não enfraquece. Agora, quando veio essa visão, né, de estrutura opressora, de mentalidade opressora, e o Paulo Freire disseminou isso, né, nas escolas, isso foi sendo incorporado e aceito, né, e aí os educadores passaram a fazer isso de forma mais frequente, e hoje nós temos professores, né, que são militantes da esquerda, atuando nas escolas, na educação das crianças, dos jovens, né, na formação cultural. E o que nós temos visto? Qual o resultado disso? O resultado são estudantes que não sabem quase nada, né, da língua portuguesa, não sabe conjugar verbos, não tem noções realmente, né, da cultura que precisava ter. E estão aprendendo a se revoltar contra os pais, se revoltar contra a autoridade, se revoltar contra todo tipo de sistema tradicional de educação, né, de formação. Então, estão atuando, estão fazendo campanhas contra a família tradicional, contra a igreja, contra lideranças, né, tradicionais. E isso tem trazido problemas para a sociedade, né? Você vê que cada vez mais os jovens estão distanciando, né, do mercado de trabalho, estão distanciando do progresso, né? Os jovens estão cada vez mais alienados, né, querendo combater todo tipo de opressão que, na verdade, é imaginária, né? É imaginária. Porque o pai que cria seu filho dos retos caminhos, ele não é opressor. Ele é um orientador, ele é uma pessoa que está na vida do jovem para levá-lo a um bom caminho. É certo que tem pais que são doentes, são problemáticos e tal, mas no modelo tradicional, onde o pai é responsável, a mãe é responsável, estão passando aos filhos uma educação com bom legado, com bons legados, né, de cultura, de princípios, de valores, de respeito, né, de desejos de avançar, de prosperar, né, sonhos, né, porque hoje em dia os jovens não têm sonho. O sonho deles é o quê? É subverter, né, tudo, jogar tudo por terra, tentar destruir as coisas estáveis deste mundo, né? E, na verdade, não sabem que os líderes comunistas, esquerdistas, progressistas, o que eles querem é que o circo pegue fogo mesmo. O que eles querem é acabar com todo tipo de estrutura que resista, ou que resiste, né, a implementação do comunismo, do socialismo. Então, eles querem isso, querem um caminho aberto, querem enfraquecer tudo que hoje tira deles, né, a autonomia, o poder. Eles querem o poder total, eles querem um governo total, né, totalitário, né? Então, estão trabalhando nesse sentido. E você vê que isso aconteceu na Venezuela, aconteceu em Cuba, né? Aconteceu na Coreia do Norte. E o que restou? O que restou depois que esse movimento esquerdista, comunista, progressista foi varrendo, foi solapando todas as estruturas, né, de apoio, de formação do ser humano, foi acabando com as famílias, acabando com a sociedade? O que aconteceu? Fragmentou tudo, destruiu tudo, acabou com as riquezas, vem acabando com tudo. Hoje nós temos uma elite privilegiada, milionária, rica, né, que vive na parte de cima do governo, desses países totalitários, de governos totalitários, né, estão ali usufruindo de tudo, e o povão, né, na miséria, né, o povão ali vivendo de migalhas. É o que está acontecendo. É só olhar para a Venezuela, é só olhar para Cuba, exatamente, é só olhar para a Coreia do Norte, para o Vietnã, esses países, você vê que há muito mais miséria. Né? Então, quer dizer, não dá para você caminhar nessa direção aí, né? Então, mas a educação hoje no Brasil está tomada. Está tomada.
né? Eu já atuei, né, nessa área, já fui professor de ensino fundamental, né, no Brasil por alguns anos, e eu posso ver que hoje a qualificação do estudante, a formação está muito baixa, né? Muito baixa. Hoje o pessoal não consegue escrever direito, não consegue ler direito, interpretar texto, né? Até para quem sai de uma faculdade, né, apóstolo? Até para quem sai de faculdade, o nível está muito baixo. Então, o que é isso? Mas se você for falar sobre política, for falar sobre família, for falar sobre igreja, eles têm respostas prontas na língua, na ponta da língua, né, que vão jogar na sua cara e vão falar um punhado de coisas, vão te bombardear de todos os lados. Às vezes não te dão nem tempo de formular um pensamento, já estão... Por que estão com a mente cheia de pensamentos, cheia de ideias, de ideologias? Porque estão recebendo essas ideologias nas escolas, através de professores, através de livros, né? E aí, quando a igreja se posiciona, muitos dizem, não, esse povo é retrógrado, esse povo aí é alienado, esse povo aí é atrasado, esse povo aí também faz parte, né, dessas estruturas opressoras e tal. Então, nós temos que combater a igreja mesmo, né? Ou então, como alguns estão fazendo, né, vamos entrar na igreja, vamos tomar os púlpitos, vamos tomar, né, o ensino da igreja, vamos infiltrar a cultura woke, vamos infiltrar distorções da fé, vamos inventar uma Bíblia nova, vamos fazer uma revisão da Bíblia, né? Até isso estão fazendo. Misericórdia. Até isso estão fazendo. Hoje já tem uma Bíblia que já está para ser lançada aí, entendeu? Subtraindo todo o versículo que condena a ideologia de gênero, que condena as ideias comunistas, né? Então, já querem, né, uma Bíblia nova e vão conseguir. Agora, não peçam para mim, né? E nem tentem impor isso a mim, né? Não peçam que eu vá aceitar isso, nem tentem impor isso a mim, porque eu estudo. Eu sou alguém que estuda, não sou uma pessoa com a minha cabeça cheia de vento, não. Eu estou buscando entender tudo. Estudei o marxismo, venho estudando o progressismo, venho estudando, venho se passando nesses países onde o comunismo foi implantado. O que eu tenho visto é o quê? Sofrimento, é miséria, é pobreza, é atraso. E nada daquilo que eles idealizaram se realizou. Na verdade, eles sabem que não vai se realizar. Eles sabem. Eles sabem que uma sociedade sem a família como estrutura, né, a família no modelo tradicional, uma sociedade sem Bíblia, sem princípios, eles sabem que a sociedade vai se fragmentar, empobrecer, e não vai ter rumo. Mas eles, de alguma maneira, estão fascinados, né? Estão muito fascinados, né, por essa ideologia, por essa visão de mundo, né, marxista, e eles querem o mundo para eles. Querem o mundo para eles. Mas quando chegam ao poder, eles dominam as pessoas com mão de ferro, né? Dominam com mão de ferro, e aí dão uma pequena ração para as pessoas e deixam as pessoas à míngua, né? Como está acontecendo nesse país que eu falei agora há pouco. Então, é preocupante a situação da educação. A igreja precisa se preocupar com isso, né? E precisa preparar seus membros, preparar pessoas com qualificação na área de pedagogia e colocá-las na educação. Precisa. Eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Tem igreja que tem sua própria escola. Isso é bom, isso é positivo. Ter uma escola dentro do modelo de educação tradicional, né? E com ensinos da Bíblia. Isso é importante. Porque se, por um lado, né, os esquerdistas estão lá, né, nas universidades, nas escolas, ensinando o progressismo, né? A igreja tem que fazer o oposto, tem que ensinar a fé, o cristianismo, os valores cristãos. Sim, tem que ensinar. Porque, veja bem, é o que eu falei um dia desse, essa polarização, ela existe mesmo, né? Não tem como negociar. Eles não vão negociar conosco.
Eles não vão negociar conosco. Exatamente. E nós também não podemos negociar com eles. Aí fica aquela questão, mas então vamos ser radicais? Claro, vamos ser radicais. Não estou falando de ser ignorantes, de sermos agressivos, de atacarmos as pessoas, fazermos guerrilhas. Não estou falando nesse sentido aí. Pegar em armas, não, nada disso. Né? Somos da paz. Estamos com Cristo, Cristo está conosco. Vamos semear a paz, mas não vamos negociar valores. A igreja tem que permanecer firmada no que ela crê, porque se nós vamos negociando, nós vamos pervertendo os bons costumes e vamos torcendo a palavra de Deus para adequar a uma sociedade que está completamente mundanizada, perdida e completamente contrária a Deus. Apóstolo, e o papel da igreja, ele é só evangelizar os perdidos lá fora, ou ela deve influenciar o mundo com seus princípios e valores? Jesus falou para os discípulos, olha, vocês são a luz e o sal do mundo. Uhum. A luz e o sal do mundo. Então, ele inclusive falou, Jesus falou, olha, se o sal ficar ali a parte, se o sal ficar ali dentro do saleiro, ele vai ficar duro, vai empedrar e vai ficar insípido, né, sem sabor, e de nada vai servir, a não ser para ser pisado. Né? E a luz não se pode guardar debaixo da cama, no velador. A luz tem que estar no velador, não pode estar escondida, né, debaixo da cama, né, debaixo do alqueire, mas ela tem que estar exposta. A luz tem que brilhar, né? A luz tem que brilhar, o sal tem que salgar. A igreja tem que estar influenciando. Se a igreja não influencia, ela acaba sendo influenciada. Se a igreja não cristianiza o mundo vai mundanizá-la. Se a igreja não brilha nas trevas, as trevas vão se impor sobre ela. Se a igreja não passa seus princípios e valores, a cultura woke vai entrar na igreja, vai reinar na igreja, vai dominar os jovens da igreja, pervertê-los, levá-los a uma revolta e a estarem hostis, né, à liderança, aos pais, à família, a Deus, né? E aí isso será o quê? Isso será uma completa perversão, né? E Deus não quer isso. A igreja está nesse mundo para expandir o reino de Deus. A igreja não está aqui, né, para negociar nada, não. A igreja não está aqui para poder dizer assim, olha, tudo bem, faça o jeito que você quer aí, está tudo bem. Não. É certo que o nosso papel não é forçar ninguém, nosso papel não é convencer ninguém à força, né, para mudar de posição, mas nosso papel é mostrar o que a palavra diz, dar entendimento, está dando razão da nossa fé, sempre dá razão da nossa fé, né? Nossa fé, ela não é irracional, nossa fé não é irrelevante, não é algo assim místico, não. Nossa fé, ela é bem clara. Ela é deglutível, ela tem valores que são tangíveis para a vida, importantes para o dia a dia, para os relacionamentos. E a nossa fé, no sentido amplo, né, ela é para fazer uma transformação, uma revolução. Sim, uma revolução na área da mente, da alma, né, dos corações, no sentido de fazer com que as pessoas se posicionem de acordo com o que Deus projetou, de acordo com os princípios que Ele criou. Então, nós precisamos entender o nosso papel, nossa missão. A princípio, sim, nossa missão é evangelizar os perdidos, evangelizar o mundo perdido, levar Cristo ao mundo. Porque se o mundo não conhece a Cristo, primeiro, se não tem uma experiência de novo nascimento, não adianta impor nossos princípios. Isso é fato. Mas mesmo que as pessoas não estejam dentro da igreja, não sejam convertidas, elas precisam ver em nós, né, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser comunicada através do nosso testemunho, verbal, gestual, social, relacional, em todo sentido. Nossa fé tem que ser vista, nossos princípios têm que ser vistos pelo mundo. De outra forma, a nossa luz estará apagada ou estará encoberta. Apóstolo, como que o senhor avalia a presença e a atuação do povo cristão nas redes sociais?
Então, ultimamente, né, nós temos visto muitos cristãos, né, participando ativamente nas redes sociais, né? Alguns têm os seus perfis, os seus canais de comunicação, estão comunicando a palavra de Deus, estão passando informações, né, do que se passa no meio cristão evangélico, estão debatendo assuntos relevantes, estão buscando formar, educar, instruir, evangelizar. Sim. Agora, por outro lado, eu vejo com preocupação que grande parte da igreja é um pouco assim, vamos dizer, vulgar, banal. Muitos cristãos ainda não pegaram, né, uma visão de reino, né? Estão vivendo de forma medíocre, estão adaptando ao mundo, e muitos estão até sendo coniventes, né, com os pecados da sociedade, aplaudindo celebridades que são vazias, que são pervertidas, né? Muitos estão, às vezes, passando um testemunho negativo de si mesmos, né? Muitos desabafam ali nas redes, falando das suas fraquezas, e muitos estão ali mostrando, né, seus pontos fracos e mostrando, né, sua sensualidade, enfim. Isso é algo que escandaliza, isso é algo que traz prejuízo para a igreja, né? Os cristãos precisam ser mais comedidos, precisam ser mais cautelosos, né? Precisam ser mais sóbrios, precisam entender que a sua vida fala mais alto, seu testemunho fala mais alto. Então precisa cuidar mais disso, né? De testificar das coisas de Deus, de dar testemunho, né, daquilo que Deus tem feito na sua vida de positivo. E em relação àquilo que é negativo, né, procurar apoio na igreja, nos seus líderes, e procurar se informar e se educar, se instruir na palavra, né, de forma mais abrangente, mais profunda, né? Mas não se expor da forma que vem se expondo. Então, eu vejo nas redes sociais muitos irmãos fazendo até ofensas, né, uns aos outros, alguns fazendo fofocas, intrigas, né? Tenho visto aí alguns canais denunciando pecados da igreja, né, falando mal, né, dos pastores, dos líderes. Eu não vejo qual o sentido disso aí. Não tem um sentido positivo de forma nenhuma. Não tem nada assim que vai agregar valor, que vai trazer expansão para o evangelho, para o reino, né? Você ficar expondo fraquezas e denunciando. Aí você fala assim, mas peraí, então quer dizer que a igreja tem coisas a esconder? Não é que a igreja tem coisas a esconder, tem pecados a esconder, não. Mas só que, né, o apóstolo Paulo fala que nós temos que tratar dessas coisas, né, que nos dizem respeito, no contexto da igreja, no contexto do corpo, né? Tratar disso dentro da igreja. Não é tratar disso perante o mundo, porque nós precisamos zelar pelo bom testemunho, entende? Então a igreja tem que procurar observar mais isso, né? Ter mais cuidado com o testemunho, procurar não se expor, né? Não falar mal uns dos outros, evitar juízo de valor, né? E nós temos visto isso acontecendo nas redes sociais, né? Há muita gente com boa intenção. Agora, há também aqueles que estão nas redes sociais para acusar, para apontar o dedo, para censurar, para disseminar raiva, ódio, né? Isso não tem sentido. Isso não tem sentido, entende? Precisamos semear o evangelho, a paz, o amor de Deus, né? O que eu faço está bem exposto, né, nos meus perfis, né, nos canais, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube, né, no TikTok, né? Eu sempre estou semeando uma palavra de fé, de encorajamento, de ânimo, mostrando quem nós somos em Cristo, né? Procurando mostrar isso.
Agora, tem muitos líderes que vão às redes, ganham até muitos seguidores, né? Acusando os outros e descendo a lenha e falando muito mal e depreciando, difamando seus irmãos. Não é por aí. Esse não é o caminho, entende? Então eu penso que a igreja precisa evoluir. Os irmãos precisam repensar, né, o que estão fazendo, o que estão postando, né? O povo posta muita coisa sem sentido, muita banalidade, vamos dizer assim, muita coisa fora de sentido. Não tem sentido. Precisamos ser mais bíblicos, precisamos ser mais propositivos em relação à nossa fé, expor mais o evangelho da graça, da nova aliança, entendeu? Aleluias. Verdade, apóstolo. E, apóstolo, quais são as filosofias mais perigosas e danosas à vida espiritual dos cristãos, que estão sendo assim mais compartilhadas nas redes sociais e que precisamos evitar e combater? Pois é, as filosofias, elas estão sendo implementadas, né, através da cultura woke, que, como eu falei aqui, né, é um braço, né, da esquerda política, né, e que procura levantar aí bandeiras, né, de justiça social e tal. Mas o que acontece? Há muito engano, né? Muito engano sendo disseminado, né? E a igreja precisa ter cuidado. Por exemplo, filosofias humanistas, né? O humanismo hoje está sendo disseminado. O que é o humanismo? O humanismo é a filosofia que coloca o homem no centro de tudo, alvo de tudo, né? O homem, o seu eu, o seu ego, né? Então nós temos que ter cuidado, porque o homem não pode ser o centro, né? Cristo é o centro. Cristo é o centro, né? Então nós temos que girar em torno de Cristo. Não é Cristo girar em torno do homem, né? E hoje em dia o humanismo, né, prega o homem, né, como centro de tudo, o alvo de tudo, né? A humanidade sendo exaltada com seus pecados e Deus sendo colocado em segundo plano, né? Então temos que ter cuidado, porque o humanismo é uma visão distorcida, não é a visão correta. Temos que respeitar a humanidade, ter humanitarismo, né? Humanitarismo, respeitar as pessoas, amar as pessoas, mas não podemos viver dentro de um humanismo, porque o humanismo é o homem no centro, é a carne no centro, é o eu no centro, né? E isso gera problemas para a sociedade. Temos hoje a filosofia hedonista, né? O hedonismo é aquela cultura, aquela filosofia que passa o seguinte pensamento: o importante é você sentir bem, o importante é você ter prazer. Então, o hedonismo é um culto ao prazer, é uma adoração, né, à felicidade, ao prazer, é uma veneração, né, ao sentimento de bem-estar. Ou seja, você tem que se sentir bem em tudo. Se você se sente bem, é isso que é importante. Se você se sente bem se vestindo de animal, né, colocando uma máscara de animal, então pode viver assim. Se sente bem assim, você quer rastejar na rua como uma cobra, você se sente bem, vai lá e rasteja. Você quer latir como um cachorro, quer sair pela rua latindo, você se sente bem com isso, vai lá e faz isso. Você se sente bem em viver com 3 mulheres, com 5 maridos, viva, você se sente bem. Então é o hedonismo. E isso vem sendo passado nas redes sociais. E pouco a pouco as pessoas vão aceitando essa ideia, né, do poliamor, essa ideia de ideologias diversas, né, de gênero, isso e aquilo. Ok, não temos que combater pessoas, volto a dizer, mas não temos que ser coniventes com aquilo que a Bíblia condena, com aquilo que é contrário aos princípios que nós abraçamos, aos princípios da fé cristã. Precisamos conservar, sim, os nossos princípios, né? Então, essas filosofias, né, humanista, hedonista, o relativismo, né, que está dentro da igreja, né? Porque o relativismo prega o quê? Não existem valores absolutos.
Não existem valores universais que todas as pessoas de todo lugar têm que aceitar como absolutos, que têm que se render a eles, estar sujeitas a eles. Não. Não tem valores absolutos. Cada cultura segue o que achar que deve seguir. Cada povo segue o que deve achar que deve seguir. Né? O pecado é uma questão relativa. O que é pecado para você pode não ser para mim. O que é para mim pode não ser para você. Então, tudo é relativizado. Então, essa cultura do relativismo tem entrado dentro da igreja. Nós não julgamos as pessoas, né, segundo as suas fraquezas. Mas a igreja não pode ser um lugar onde as fraquezas reinam, onde o pecado reina. Não pode. Né? Nós sabemos que Jesus pagou o preço para nos perdoar, nos limpar de todo pecado. Nossos pecados estão perdoados, mas isso não significa que temos concessão de Deus para viver na libertinagem, para viver no pecado, para aceitar essa cultura relativista, essa filosofia do relativismo. Não. Os valores absolutos existem. Deus é absoluto e Ele estabeleceu, sim, princípios absolutos de relacionamento, de conduta, de moral, de respeito, né, de sujeição a Ele, né, de adoração a Ele. Enfim, nós temos que seguir a sua palavra. Né? Nós não somos salvos porque seguimos valores absolutos, mas uma vez salvos, nós somos levados pelo Espírito a viver os valores absolutos. Aleluia. A viver com Deus, seguir a vontade de Deus, entendeu? Então, essas filosofias estão nas redes sociais. Se os irmãos não tiverem cuidado, né, elas vão entrando nas suas mentes, na sua mente, e a cada momento você vai incorporando, vai aceitando, vai absorvendo. Daqui a pouco você está humanista, daqui a pouco você está hedonista, daqui a pouco você está relativista. Aí você passa a achar que não tem nada de errado mais. Tá tudo certo. Cada um fica no seu cantinho, cada um vive do jeito que quiser. Não temos que pregar, ensinar a Bíblia para ninguém. Daqui a pouco vão rasgar a Bíblia, vão queimar as Bíblias, vão acabar com tudo. Misericórdia, né? Se for deixar essas filosofias entrar e dominar os pensamentos da igreja, daqui a pouco a igreja não tem mais culto, não tem mais compromisso, não tem mais corpo, não tem mais missão, não tem mais nada. Então a igreja tem que estar firme, né, nos valores absolutos, tem que estar firme defendendo sua fé, dando razão na sua fé, porque não podemos ser ignorantes, né? Temos que mostrar por que cremos em valores absolutos, por que os valores absolutos preservam, porque vemos que eles preservam a sociedade, preservam as nossas vidas, porque são para proteger e não para oprimir, né? Porque nada na Bíblia é para oprimir, ou seja, nada daquilo que Deus colocou para o homem viver em família, viver em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros, nada é no sentido de oprimir, não. Tudo é no sentido de libertar, de conceder graça, né? Porque Deus é gracioso. Antes mesmo, né, do tempo da lei, Deus manifestou graça. Até no tempo da lei, Deus manifestou graça. Muitos receberam graça de Deus no tempo da lei, porque Deus é gracioso. Então houve a lei porque o homem estava querendo relacionar com Deus debaixo de regras, debaixo de mandamentos. E Deus percebeu e entregou as leis. Mas aí o homem falhou e as leis prescreviam juízo, né? E o juízo veio sobre a humanidade. Até que a humanidade percebeu que precisava do Salvador. Até que a humanidade percebeu que a lei não poderia salvá-la. Aí clamou por um Salvador, aí Deus veio com Jesus. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Aleluias. Apóstolo, para finalizar aqui o nosso podcast hoje, nós estamos em um ano de eleições amplas em nosso país. E que conselhos que o senhor dá para cada cristão que vão às urnas em outubro? Olha, o primeiro conselho é leve a sério esse tempo de eleições. As eleições não acontecem para a gente ficar aí contemplativo, né, e aceitando tudo, achando que está tudo tranquilo. Não podemos também ir às urnas de qualquer jeito, sem critério algum, sem primeiro conhecer as pessoas que nós vamos dar o voto, para quem vamos dar o voto. Temos que conhecer cada candidato. Agora, quais os critérios que eu penso que são imprescindíveis, né, para escolhermos bem nossos representantes, né, no legislativo e no executivo?
precisamos ter pessoas, precisamos buscar pessoas que tenham compromisso com Deus ou que tenham respeito, né, aos valores cristãos, aos princípios cristãos, pessoas que defendam, né, nossas bandeiras, que estejam dispostas a caminhar conosco pacificamente, né, que não ameacem a nossa liberdade de crença, de consciência, né, que nos deem o apoio necessário, não é o apoio monetário, eu estou falando de apoio necessário no sentido de respaldar, no sentido de respeitar, no sentido de valorizar todo o trabalho que a igreja faz, né, tanto no sentido espiritual, social, em todos os aspectos da vida da sociedade, né? A igreja cumpre um papel amplo, né, na sociedade. E os políticos precisam estar alinhados com a igreja. Então, a igreja não pode votar em candidato que tem uma pauta diferente, que tenha pautas diferentes das nossas, que estejam buscando implantar no Brasil o comunismo, o socialismo, né, que historicamente persegue os cristãos, mata cristãos. Está na história. E não está na história antiga, não, está na história recente, até atual. Você vai, por exemplo, lá na Coreia do Norte, você ouve falar de pastores que estão sendo enforcados, né? Até na China acontece de ter prisões injustas e condenações de pastores, né? E por causa do comunismo, por causa da visão comunista, né? O governo lá é totalitário, é comunista. Então, temos que ter cuidado com isso. Não vamos entregar a nossa liberdade, não vamos vender nossa liberdade, entendeu? Para quem quer nos roubar ou quer nos tomar, enfim. Às vezes não tá, muita gente está até entregando, dando de graça sua liberdade, apoiando aí abertamente, né, esses comunistas, esses esquerdistas que são contra a igreja, declaradamente contra o evangelho. Alguns vão dizer, não somos contra a igreja, estamos abrindo espaço, estamos isso, estamos aquilo. Sim, mas isso é uma tática momentânea, porque enquanto o Brasil ainda está, né, debaixo de uma Constituição que é democrática, ainda que essa Constituição não tenha sido respeitada, né, por muita gente que está no poder, mas ainda tem essa Constituição, então não tem ainda um comunismo aqui de maneira oficial. Então eles não podem coibir, não podem proibir a igreja, né, de atuar. Então eles ficam até, às vezes, demonstrando que são amigos da igreja, são parceiros da igreja, mas na verdade nós sabemos pelo que está no projeto deles, nas pautas que eles carregam, que eles estão contra a igreja. Vimos agora no carnaval recente, né? Ali um bloco ali de uma escola de samba combatendo a família tradicional, conservadora, né? Então, precisamos ter cuidado, tá? Vamos às eleições, vamos às urnas, precisamos ter candidatos que nos representem, candidatos que estejam quanto mais alinhados conosco, melhor, né? Nem sempre vamos encontrar, porque existe um mundo ideal e existe um mundo real, né? No mundo ideal, nós precisaríamos ter políticos 100% cristãos, 100% comprometidos com Deus, 100% verdadeiros. Isso no mundo ideal. No mundo real não é assim, né? Não encontramos hoje, né, pessoas perfeitas e políticos verdadeiramente cristãos 100%, sempre deixam a desejar. Mas precisamos precisamos observar o perfil, o comportamento, o caráter de cada um. E uma coisa também importante é saber o partido. Quando a gente fala assim, apóstolo, mas partido tem alguma coisa a ver? Tem muito a ver. Porque o partido tem suas pretensões, tem seus propósitos, suas cláusulas, né, de trabalho, suas pautas de trabalho, e a igreja precisa saber o que o partido quer, a quem o partido se alia, né, de que lado está, se é a favor de pautas cristãs ou de pautas anticristãs. Então precisamos saber, porque muitas vezes você vota num candidato, né, de um partido tal, ele até tem boas intenções, mas depois o partido vai exigir dele
um posicionamento na hora de marcar presença, na hora de votar, né? Uma questão importante ali em relação à nossa fé, à nossa vida, e ele vai votar contra nós, então, por causa do partido. Então, é preciso que você observe também o partido que a pessoa representa, que a pessoa está ligada, porque na hora de eleger alguém, você tem que saber todos os detalhes sobre aquela pessoa. Tá? O que ele crê, o que ele pensa, o que ele planeja, se ele tem família, se ele tem esposa, se ele vive de poligamia, enfim, se ele é uma pessoa que procura andar de acordo com as regras, com a lei do país, com as leis do país, se ele é uma pessoa que teme a Deus, se é uma pessoa que respeita a fé cristã. Então temos que observar tudo isso. Todas essas questões nós temos que ponderar, temos que colocar na balança, temos que avaliar antes de ir às urnas. Então a igreja não pode ir às urnas assim, deixando tudo para a última hora. E alguns até pegam ali na rua um papelzinho, um santinho de um candidato, vou votar nisso aqui mesmo e tal. Não, não faça isso, isso é ignorância, isso é estupidez, isso é você não dar valor ao seu país, ao futuro dos seus filhos. O futuro da nação, o futuro dos seus filhos depende também, né, de você colocar pessoas no poder que tenham uma conduta ilibada, que tenham caráter, que tenham respeitabilidade, que tenham fé em Deus. Você precisa pensar nisso, porque lá nos parlamentos eles vão criar leis, e se você não pensa nisso agora, se você permite, ou se você vai lá e já declaradamente, né, dá o apoio a esses que são contra a nossa fé, que são contra os valores absolutos, eles vão lá e vão colocar as leis que querem, vão depois exigir de nós posicionamentos contrários à nossa fé. E nós vamos ter que sujeitar se quisermos andar livres, se quisermos ser respeitados. Isso é ruim, né? Porque não podemos aceitar esse tipo de coisa e achar que tudo isso vai ser normal e depois nós vamos aceitar o que vem pela frente de qualquer jeito. Não, nós vamos ter que nos posicionar em algum momento. Então, antes que nossa cabeça seja ameaçada, que seja levada a forca ou levada ao paredão, sei lá onde, à prisão, nós precisamos procurar ter todo o comedimento, todo o cuidado, né, de escolher candidatos que sejam representantes da nossa fé, representantes, né, daquilo que nós enxergamos que é bom para a sociedade, entendeu? Então, a igreja está no momento sério. O Brasil está no momento delicado. Precisamos pensar bem, precisamos avaliar bem o nosso voto, em quem vamos votar, fugir completamente da esquerda política, porque ela não é nossa amiga, ela não joga em nosso favor, ainda que nesse momento esteja nos aplaudindo em alguma situação, ou indo à igreja, ou colocando militantes no púlpito para fazer a paz com a igreja. Vamos ter cuidado, muito cuidado, porque o que aconteceu na Coreia do Norte é um alerta para nós, tá? Na Coreia do Norte, os pastores foram enganados pelo ditador lá, que implantou o comunismo na Coreia do Norte, né? O avô lá do Kim Jong-un, e a igreja depois sofreu e vem sofrendo. Os pastores foram levados à forca, porque foram flertar com o pensamento, foram flertar com a liderança da esquerda, e depois perderam a liberdade. Aleluias, louvado seja Deus pela vida do apóstolo, que você leve essas palavras para o seu coração e que você venha hoje deixar os princípios cristãos inundar o seu coração, né? Nesse ano de eleições, nós estamos aí diante de várias decisões importantíssimas para o nosso país e para as nossas vidas. Nós queremos encerrar esse podcast com essas palavras aqui, e queremos agradecer, apóstolo, a presença do senhor e as considerações finais. Tem as redes sociais também, né, apóstolo? Então, o que eu quero acrescentar aqui é o seguinte, olha, os meus posicionamentos são claros, eu estou com a minha consciência tranquila, porque eu estou respaldado pelas escrituras e procuro sempre respeitar a opinião de cada pessoa. Não quero fazer debates intermináveis e fazer, vamos dizer assim, um ringue, né? Ou seja, transformar isso aqui no ringue, no lugar de guerra, de briga,
Eu não quero, nosso propósito não é esse, né? É certo que eu preciso ser definido, me posicionar e falar aquilo que eu creio, falar aquilo que conheço, né? Das escrituras, conheço também na minha vivência, né? Na minha vivência em todas as áreas da sociedade. Eu sou educador, estou na sociedade, respeito as pessoas, sou comunicador há muitos anos, né? Trabalhei em rádio, televisão, estou aqui nas redes sociais, com muito respeito, tá? Agora, eu não posso aqui negociar valores, então peço a cada um que entenda meu posicionamento. Quem não entender, ok, Deus lhe dê graça, que você continue firme, né, no caminho que você está, e só peço que você avalie, né? Avalie cada posicionamento seu e veja se você está indo na direção realmente correta, na direção que vai levar você ao sucesso, tá bom? Muito bem, agradeço a todos. Estou no Instagram, Apantônio Lisboa, tá? É só acessar lá, todo dia tem uma mensagem nova, mensagem breve de 3 minutos. E estou no Facebook e também no TikTok. Aleluias. Então nós temos que encerrar aqui. E você não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, faça um comentário aí, mande uma pergunta, participe conosco para que todas essas mensagens, essas palavras possam alcançar o máximo de pessoas possível. Tá ok, querido, minha querida? Fica então debaixo da graça. Estamos encerrados em nome de Jesus.